Foi recentemente descoberto que podemos ser sugados para um buraco negro supermassivo. As coisas que você está prestes a descobrir expandirão muito sua consciência do cosmos. Um novo estudo de pesquisadores russos Nikolai Gorkav e Sergei Tulbachev realmente chocaram a comunidade científica, uma vez que está tão longe do modelo cosmológico padrão de um único universo. Esses dois astrofísicos sugeriram que nosso universo passa por incontáveis ciclos de expansão e contração, como a teoria naval, para o que é geralmente chamado de modelo cíclico de oscilação. Pense em muitos Big Bangs e Big Crunches. Pessoas longe da física e da astronomia pensarão: bem, se eu encolher, provavelmente notaria isso. O processo é um pouco difícil de explicar, mas vou ajudá-lo a entender tudo, porque, ao que parece, podemos realmente testemunhar a próxima contração ou aperto. Esses cientistas também se referiram à possibilidade de formação de um buraco negro supermassivo que acabará por consumir todo o nosso universo, ou seja, junto conosco dentro dele. Neste vídeo, você descobrirá o que vai acontecer com você quando o universo começar a encolher, porque todos os buracos negros podem se fundir em um só. E o mais importante, você obterá vislumbres sobre a resposta à questão polêmica: os buracos negros podem consumir o universo? Como os buracos negros afetam o universo? Muitas vezes ficamos confusos com o fato de que apenas 5% dos oceanos da Terra foram explorados, mas não é nada comparado com o que sabemos, ou melhor, não sabemos, sobre matéria escura e energia escura. O conhecimento dos processos envolvidos com buracos negros supermassivos foi aprimorado quando Gorkav e Tulbachev abordaram o assunto. Atualmente, acredita-se que haja tantos buracos negros supermassivos quanto grandes galáxias no universo, cerca de 100 bilhões, com um grande buraco negro no centro da maioria deles. Mas explorá-los é obviamente difícil e problemático. A física moderna sabe que 85% da massa do nosso universo é algo desconhecido, o que chamamos de matéria escura, e a maior parte da energia se você pode acreditar, também é algo desconhecido. Basicamente, simplesmente temos muito pouca ideia do que é feito de 95% do nosso universo. Neste ponto, tudo que sabemos com certeza sobre a matéria escura é que ela serve como a cola, mantendo unidas as galáxias com seu peso gravitacional. Foi assim que descobrimos de fato, porque quando olhamos para as galáxias, simplesmente não há matéria visível suficiente, ou seja, sistemas estelares, para mantê-las juntas. E o que chamamos de energia escura é, presumimos, uma força misteriosa que está separando o universo cada vez mais rapidamente em todos os lugares. Essa situação é tão terrível que alguns físicos desesperados sugeriram ajustar a lei da gravitação em grandes escalas para se adequar às observações, de modo que possamos excluir a matéria escura de alguma forma. Portanto, a notícia de que o ganho e a perda de massa dos buracos negros podem estar envolvidos com o encolhimento do universo causou um certo burburinho nos círculos cosmológicos. A maioria dos físicos nunca havia pensado nessas coisas antes. O telescópio espacial Hubble observou um distanciamento do afastamento de objetos próximos à Terra e estrelas nos arredores da galáxia. Com a ajuda do Hubble, descobrimos que o universo está se expandindo a uma taxa de 74,03, mais ou menos 1,42 km por segundo por megaparsec. Até agora, para alguns de vocês, esses são apenas números estranhos e incompreensíveis, mas logo tudo fará sentido. Fique por aí. A questão é que as observações de outro telescópio especial, chamado Planck, que monitora a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, nos fornecem dados completamente diferentes, apenas 77,66, mais ou menos 0,42 km por segundo por megaparsec do espaço. O Planck basicamente olha para as coisas mais distantes. Isso significa mais velho, mais para trás no tempo. Portanto, verifica-se que a taxa de expansão do universo para longe de nós é menor do que nas proximidades. Mas, de fato, se a expansão do universo foi causada por perda de massa no passado, então, em um passado muito distante, a taxa de expansão seria claramente diferente da que vemos hoje. Mas, ainda assim, o que está acontecendo com a energia escura?
porque ela é mais poderosa nas áreas mais próximas de nós do que a bilhões de anos-luz de nossa galáxia. E ainda mais questionável é a revolução astronômica em relação às ondas gravitacionais ocorrida em 2016. O detector de ondas gravitacionais americano chamado LIGO recebeu dezenas de sinais de significância estatística diferente, mais de uma dúzia dos quais tinham um nível de credibilidade muito alto, e quase todos eles são ondas gravitacionais causadas pela fusão de dois buracos negros. Então, de onde vieram tantos buracos negros? Evidentemente, deve haver alguma fonte inesperada para essas formações. Os pesquisadores sugeriram o que pode servir como tal fonte, e é um universo fênix. De acordo com essa ideia, o universo existente passou por muitos ciclos de contração e expansão. Nosso ciclo não é o primeiro e muito provavelmente não é o 100º. É apenas um dos incontáveis ciclos, como muitos que vieram antes e muitos que virão depois. Na primeira fase de cada ciclo, nosso universo se expande, pois é isso que está acontecendo agora. Atinge um tamanho máximo e então na segunda fase começa a encolher. Com essa compressão ou contração, a distância entre os buracos negros fica cada vez mais reduzida. E na fase final do ciclo de encolhimento, o diâmetro do universo torna-se... Não são 93 bilhões de anos-luz como é agora, mas apenas cerca de 10 anos-luz. À medida que os buracos negros se fundem, seu número será reduzido pela metade. Então a massa total do universo será reduzida em cerca de 5% à medida que a massa é convertida em ondas gravitacionais sem massa. E os buracos negros restantes podem continuar a se fundir uns com os outros e a massa do universo continuará a ser reduzida em 5% repetidas vezes. Tendo atingido a contração de cerca de 10 anos-luz, com a temperatura agora de 10 bilhões de Kelvin da compressão do CMB, todos os átomos de elementos pesados decaem. Ao mesmo tempo, a fusão dos buracos negros transforma a maior parte da massa em ondas gravitacionais e quando essa transformação atinge um limiar crítico, a contração do universo para e começa a se expandir rapidamente. Este momento no modelo de Tulbachev e Gorkav é interpretado como o Big Bang, o início do próximo ciclo de desenvolvimento do universo fênix. Você pode perguntar, se nosso universo está em processo de expansão agora, como pode nosso universo em expansão começar a encolher? Bem, quando os buracos negros colidem conforme mencionado, emitem ondas gravitacionais, contração. A evolução do universo fênix tem uma semelhança com o trabalho de um pêndulo colossal. Conforme o pêndulo oscila, sua energia cinética se transforma em energia potencial, e a velocidade de subida diminui gradualmente, finalmente atingindo o pico e o pêndulo desce novamente. O universo, à medida que se expande, transformará a energia das ondas gravitacionais em massa, até que haja tanta massa que a expansão seja substituída por contração. Mas para que esse processo ocorra, o universo precisa da intervenção da matéria escura. Seremos capazes de observá-lo? Provavelmente. Passando entre a Terra e uma estrela de outra galáxia, aglomerados globulares escuros de matéria escura provavelmente criarão um efeito de lente gravitacional que poderíamos observar. Há uma chance de que seja fácil distingui-los de outras áreas do céu, mas isso não é definitivo. Então, saberemos quando entrarmos em um buraco negro? Já descobrimos que se algo consumisse todo o nosso universo, não seria um buraco. Seria a fusão de incontáveis buracos negros. Muitas vezes ficamos intimidados com a ideia de que, se entrarmos em um buraco negro, ficaremos esticados como espaguete, e os pés, por exemplo, serão puxados mais rápido do que nossa cabeça se entrarmos com os pés primeiro. Mas não é necessariamente assim. Cair em um buraco negro só nos fará enfrentar a espaguetificação e a morte, se o buraco for pequeno. Seremos consumidos por algo mega, uber, super gigantesco com um buraco negro supermassivo. A diferença entre o efeito das forças das marés em sua cabeça e seus pés será insignificante. Muito provavelmente entrar em tal objeto será não apenas indolor, mas também imperceptível para a maioria de nós. Assim como você não percebeu que o verão acabou de passar e você não se divertiu.
Os astrônomos seguirão esse processo cuidadosamente. Eles verão a passagem do vermelho em galáxias distantes desaparecendo gradualmente. Isso significaria que a borda do buraco negro principal está se aproximando. Então, tudo mudará repentinamente para uma cor azul. O universo passará de expansão para contração. Na verdade, esse seria o sinal definitivo de que fomos consumidos por um buraco negro. Então é isso. Você não terá que ir para o fundo da estante como em Interestelar. Esse fato deve deixá-lo feliz, mas vamos admitir que um apocalipse tão chato e discreto talvez seja um pouco decepcionante. Boring. Quer dizer, se devemos morrer, deveria ser de forma espetacular. Deixe-me dar uma descrição mais detalhada de como será o encolhimento do juízo final do universo. Vamos começar com o que precisamos para o verdadeiro fim do mundo. A hipótese de Gorkav e Tulbachev revela que em algum lugar do universo existe um enorme buraco negro, muito mais massivo do que qualquer um dos buracos negros supermassivos já descobertos. Suponhamos que apareça e eventualmente consuma todo o universo, incluindo, é claro, a Terra e todos nós. Não será um momento fugaz. Você já acordou à noite porque ouviu um estranho som agudo vindo da cozinha e então percebeu que era apenas uma garrafa de água de plástico que você comprimiu para reciclar, voltando à sua forma original? É algo assim. Mas vai demorar bilhões de anos, não apenas alguns segundos, para encolher o universo. E para que a expansão pare, segundo estimativas feitas por Gorkav, vai demorar cerca de 10 a 20 bilhões de anos. A compressão reversa ou contração pode demorar 29 a 30 bilhões de anos, mas o fim chegará eventualmente. Primeiro, o céu noturno ficará tão quente que todas as criaturas vivas morrerão na superfície de todos os planetas. Então ficará ainda mais quente. A temperatura chegará a 100 bilhões de graus. E é aí que o universo está encolhendo rapidamente. Não seremos capazes de sobreviver ao ciclo de contração do universo Fênix. Pode haver uma saída para a situação, mas ninguém sabe qual é ainda. Mas você, sim, você, que está assistindo a este vídeo agora, provavelmente não testemunhará esses eventos. Portanto, o Armagedão será a preocupação de nossos descendentes distantes, se eles chegarem a tempos tão distantes, o que, é claro, não é garantido de forma alguma. Só há uma pessoa que conseguirá ver: Jared Leto. Porque aparentemente esse cara nunca envelhece e viverá para sempre. Se o universo pode ser uma fênix, nós também podemos? O estudo de Gorkav e Tulbachev é simplesmente alucinante. É difícil o suficiente para nós até mesmo conceituar há quanto tempo ocorreu o advento do nosso universo. Mas se nosso universo não é uma coisa única, mas se contrai e se expande rapidamente, talvez essa não seja a primeira vez que estivermos aqui, que nós, você e eu, existimos. Então, é claro, deixe-me saber nos comentários se você já experimentou um déjà vu.